Quase que invariavelmente as pessoas não formam as suas crenças baseado em provas, mas naquilo que elas acham atraente. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos continuar com o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Se você não viu o primeiro vídeo onde eu falo a respeito da verdade, inclusive hoje nesse vídeo aqui nós vamos continuar falando a respeito desse conceito de verdade, verdade absoluta, verdade relativa, esse tipo de coisa. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, então o link vai estar aqui em algum lugar aqui em cima ou lá embaixo na descrição desse vídeo. Assista aquele vídeo primeiro, depois retorne para assistir esse vídeo, porque esse vídeo é uma continuação daquele vídeo, ok? Então assista aquele vídeo primeiro antes de continuar assistindo esse vídeo. É óbvio que eu estou utilizando o esqueleto desse livro para falar de apologética, mas estou pesquisando em outros lugares, em outras leituras, coisas que eu possa complementar aos argumentos desse livro, que já é um argumento muito bom. Então, se você está querendo entrar nesse mundo da apologética, eu aconselho a você a fazer como eu, que entrei através desse livro, um livro muito interessante, ok? Mas antes de falar desse livro, nós vamos falar da nossa lojinha, www.livroseteologia.com.br. Você encontra livros com descontos de 30%, 40%, 50% e além disso você tem frete fixo para todo o Brasil a R$ 7,90. E comprando acima de R$ 90, você ganha frete grátis. Então, entre lá, www.livroseteologia.com.br. Mas agora, vamos falar de apologética. Como eu disse, nós vamos continuar falando a respeito desse conceito de verdade absoluta, e defendendo que não existe esse negócio de verdade relativa. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho sobre crença. Você já parou para pensar um pouco sobre por que você crê naquilo que você crê? Como foi que você chegou à conclusão de que aquilo que você crê é realmente a verdade? Pois bem, nós temos diversas influências que podem modificar a forma como nós enxergamos a verdade. Por exemplo, o local onde você nasceu, os seus pais, ou mesmo a cultura do país onde você nasceu, podem influenciar em muito na maneira como você vê a verdade e principalmente na maneira como você crê. Agora, isso não quer dizer que você é determinado por essas circunstâncias. Tanto que você vai ter pessoas que nascem aqui no Brasil e que vão crer em coisas que basicamente não existem na cultura brasileira. Assim como outras pessoas nascem, por exemplo, lá no Oriente Médio e também creem em coisas que não são próprias da sua cultura. Então, nós temos influência sim dessas coisas, mas isso não é determinante para a forma ou para aquilo que nós vamos crer. Agora, basicamente, quando nós perguntamos a uma pessoa por que ela crê naquilo que ela crê, ela vai dar uma resposta que se enquadra em um dos aspectos desse quadro que eu vou mostrar para vocês aí. Muito bem, então nós temos esse quadro aí que vai nos dizer o porquê você crê naquilo que você crê. Você pode crer porque você teve influência dos seus pais, ou dos seus amigos, ou da sociedade, ou ainda da cultura que você vive. Mas também você pode crer nisso que você crê por razões psicológicas. Por exemplo, porque você crendo nisso que você está crendo te traz conforto, tranquilidade, te dá sentido, significado, propósito, ou então ainda te dá esperança ou faz com que você se sinta pertencente a um grupo. Isso faz com que você tenha identidade. Também você pode crer naquilo que você está crendo nesse exato momento por razões religiosas. Seja porque você acredita em um livro sagrado, seja porque você foi apresentado a uma religião quando era muito pequeno, seja porque você foi apresentado ao Alcorão ou ao Livro dos Espíritos, seja porque você escutou essa verdade de um pastor ou de um padre, ou de um guru, ou ainda de um rabino, ou porque você acredita naquilo que um líder religioso disse para você, ou ainda porque você acredita na igreja como instituição, como por exemplo fazem os católicos. Mas também você pode crer naquilo que você está crendo nesse exato momento por razões filosóficas, seja porque aquilo que você crê
para você dar mais uniformidade em tudo aquilo que você pensa e que você raciocina, seja porque você encontrou coerência nos argumentos apresentados, seja ainda porque isso te dá uma inteireza, ou seja, uma melhor explicação de tudo aquilo que você considera como prova e que faz com que você entenda que isso que você está crendo é realmente uma verdade. Muito bem, depois que você viu aí esse quadro e essas diversas influências que você pode sofrer para chegar a uma crença, eu queria te fazer uma pergunta muito séria. E isso serve tanto para você cristão quanto para você que não é cristão. A minha pergunta é: você está disposto a passar a sua crença pelo crivo da verdade? Traduzindo, você está disposto a investigar se aquilo que você acredita é realmente verdade? E mais do que isso, se você investigar a sua crença e descobrir que ela não é verdade, você está disposto a abrir mão dela? Muitas pessoas não possuem a coragem de sequer começar a investigar se a sua crença é ou não verdade. Isso porque aquilo que ela acredita traz conforto, felicidade ou esperança e ela está pouco se importando se aquilo que ela acredita é verdade ou não. Trouxe conforto, trouxe paz ou trouxe felicidade, eu estou pouco me importando se é verdade ou não e não estou disposto a abrir mão disso, mesmo que eu descubra que isso não seja verdade. O que nós vamos falar aqui é justamente sobre isso. É sobre a verdade e muitas vezes, como já diz aquele ditado, a verdade dói. A verdade vai incomodar, a verdade vai nos tirar do nosso conforto. Você está confortavelmente crendo em alguma coisa e aí você começa a investigar e percebe que aquilo que você crê não é verdade. E aí, para mudar de opinião, para mudar a sua crença, isso vai trazer muito desconforto. Muito bem, e como é que nós vamos fazer para definir se as nossas crenças são verdades ou não? Nós vamos utilizar duas ferramentas para isso, a lógica e a racionalidade. Não porque a lógica e a racionalidade sejam melhor do que a crença, mas porque elas são as ferramentas próprias para definir se uma coisa é verdade ou não. Eu preciso utilizar a minha lógica para saber se uma coisa é verdade ou não. Quando eu retiro essas ferramentas, aí eu vou cair naquilo que nós chamamos de sentimentalismo. Então eu sinto que uma coisa é verdade, mas eu sentir que uma coisa é verdade, será que realmente torna essa coisa verdade? Obviamente que não. Mas no mundo em que nós estamos vivendo, é isso que eles estão propondo para nós. Estão falando o seguinte: olha, se você sente que uma coisa é verdade para você, então ela é verdade. E aí eu sinto uma coisa totalmente oposta que você, mas também é verdade. Olha a ilógica disso. Você sente uma coisa, eu sinto uma coisa totalmente contrária a você, e as duas coisas são verdades? Isso é impossível. A lógica não deixa isso acontecer. Por isso que a lógica é a ferramenta para nós testarmos se uma coisa é verdade ou não. Vou dar dois exemplos aqui a respeito disso, de como é impossível duas afirmações contrárias serem verdades ao mesmo tempo. Bem, nós temos os muçulmanos que acreditam em Jesus. Eles acreditam que Jesus foi um grande profeta e que ele morreu e está morto até hoje. Nós temos os cristãos que acreditam que Jesus não era um profeta, e sim o Filho de Deus, e que ele morreu, mas ressuscitou. Pois bem, eu não tenho como conciliar pela lógica essas duas verdades, ou essas duas afirmações. Ou Cristo era um profeta, ou Cristo era o Filho de Deus, ou Cristo nunca nem existiu. Mas não tem como ele ser as duas coisas, ele ser o profeta e ser o Filho de Deus. Mais ainda, ou Cristo morreu e está morto até hoje, ou Cristo morreu e ressuscitou. Pois bem, as duas argumentações não tem como se conciliar. As duas não podem ser verdadeiras. As duas podem ser falsas. Ou seja, se Jesus nem existiu, ele não morreu e não ressuscitou, e ele nem morreu e está morto até hoje. Mas as duas verdadeiras é impossível. Tudo isso nós julgamos pela racionalidade, pela lógica. E é essa lógica que vai nos ajudar a saber se aquilo que nós acreditamos é realmente verdade. Tem um filósofo medieval, esse livro conta esse exemplo aqui, é o segundo exemplo que eu quero dar. Um filósofo medieval muçulmano diz o seguinte: quando você encontrar uma pessoa que acredita que duas coisas opostas podem ser verdades ao mesmo tempo, por exemplo, cristianismo e muçulmano, ou cristianismo e espiritismo, esse tipo de coisa, duas afirmações que são contrárias, e a pessoa acredita que as duas estão certas, tem um jeito muito simples de você ensinar para ele que isso é impossível.
segundo esse filósofo medieval muçulmano, você tem que pegar essa pessoa e começar a espancá-lo e depois queimar ele. Isso porque ele vai entender muito fácil a argumentação do seguinte, que espancar ele é diferente de não espancar. Queimar ele é diferente de não queimar. Ou seja, espancar e não espancar não está certo ao mesmo tempo. Ou ele está sendo espancado ou ele não está sendo espancado. Não tem como ele estar sendo espancado e não estar sendo espancado ao mesmo tempo. Essa foi a forma desse filósofo medieval ensinar que afirmações contrárias. Esta foi a forma desse filósofo medieval muçulmano. Caramba! Vamos lá, vou terminar aqui, não vou gravar de novo todo o vídeo não. Essa foi a forma desse filósofo medieval. Essa foi a fórmula. Caraca. Esta foi a forma desse filósofo medieval muçulmano demonstrar para as pessoas que afirmações contrárias não podem ser verdadeiras. Essa foi a forma desse filósofo medieval muçulmano. Caraca, velho, quanto tempo já tô nessa? Foi há 84 anos. Bom, não vou gravar de novo, é só esse finalzinho. Essa foi a forma desse filósofo medieval muçulmano demonstrar para as pessoas que é impossível duas afirmações contrárias serem verdadeiras ao mesmo tempo. Antes de nós continuarmos falando a respeito desses conceitos de verdades, nós vamos falar a respeito do nosso sorteio. Pois bem, nós estamos sorteando um livro por semana até nós atingirmos 20 mil inscritos. Essa semana vai rolar o sorteio de 2 livros, isso porque na semana passada não foi possível sortear, porque eu gravei apenas uma live, tive alguns problemas técnicos para postar o vídeo. Então, nessa semana nós vamos sortear 2 livros, ok? Agora, para você participar, você já sabe, você precisa responder as perguntas de todos os vídeos da semana. Por que você tem que responder a todos os vídeos da semana? Porque no final da semana eu vou escolher um desses vídeos para fazer o sorteio. E se você não respondeu a pergunta daquele vídeo, então você não vai estar participando. Então, fique de olho em todos os vídeos da semana, responda a pergunta que está ali e aí você vai participar do sorteio. Lembrando que o sorteio dessa semana conta também com o vídeo da semana passada, a live da semana passada. Eu vou colocar aqui nos cards ou lá embaixo na descrição desse vídeo para que você possa também responder aquela pergunta que está lá na live, ok? Os livros sorteados dessa semana são O Significado do Casamento, do Timothy Keller e da Kate Keller, da editora Vida Nova, um livraço sobre casamento, e também o livro da editora Monergismo, Reflita, ok? Esses serão os 2 livros a serem sorteados no final dessa semana. A pergunta do vídeo de hoje vai mexer um pouquinho com as suas crenças. Eu quero saber se você acredita no inferno e por quê. Então, deixe lá embaixo nos comentários desse vídeo se você acredita no inferno e também coloque o porquê. Então, coloque se você é aniquilacionista, aquele pessoal que acredita que não, que todo mundo vai ser aniquilado, né? As pessoas que forem para o inferno vão ser aniquiladas. Ou no universalismo, que todas as pessoas vão ser salvas. Ou se você não acredita no inferno de forma nenhuma. A minha pergunta é sobre a sua crença a respeito do inferno. Você acredita no inferno? E por que você acredita ou por que você não acredita? Para nós continuarmos falando a respeito desse conceito de verdade absoluta, verdade relativa, é necessário nós entrarmos um pouquinho ali no campo da filosofia. Nós vamos falar um pouquinho sobre o filósofo David Hume. Esse filósofo e historiador do século XVIII desenvolveu a teoria que nós conhecemos como ceticismo. Nessa teoria, basicamente, ele falava o seguinte: olha, só é possível eu saber se uma premissa é ou não verdadeira de 2 formas. A primeira delas é quando essa premissa é verdadeira por definição, ou é uma verdade abstrata. Então, o que ele vai dar como exemplo dessa premissa verdadeira por definição é a matemática. 2 mais 2 é igual a 4 e não tem como eu empiricamente fazer qualquer teste para saber se isso é verdadeiro ou não. Por quê? Porque essa é uma verdade por definição. Normalmente, as verdades por definição são matemáticas, são verdades matemáticas. Mas existe uma outra forma de eu saber se uma premissa é verdade ou não, segundo David Hume. Eu posso saber se ela é verdade ou não pelo empirismo ou pelo teste dos meus 5 sentidos. Vou dar um exemplo, mais um exemplo assim bem simples. Eu vejo um avião voando, então é verdade que um avião pode voar, ok?
Como é que eu sei que é verdade? Porque eu testei isso empiricamente. Um dos meus sentidos, a visão, aprovou essa verdade. Segundo David Hume, só existem essas duas possibilidades de eu atestar se uma coisa é verdade ou não. Então, quando parte ali para a questão da religiosidade, da metafísica, não tem como provar por essas duas definições de David Hume. E aí, nesse sentido, eu teria que ser cético. Eu não poderia acreditar porque não é uma verdade abstrata ou uma verdade por definição e também não é uma verdade empírica, ou seja, os meus sentidos não aprovam essa verdade. Olha o que ele diz aqui na página 57 a respeito de religião ou metafísica, de como nós não podemos saber se isso é verdade ou não. Ele diz o seguinte: se tivermos em nossa mão qualquer um livro de divindade ou metafísica, por exemplo, devemos perguntar: ele contém algum raciocínio abstrato relativo à quantidade ou números? Lembra? A primeira forma de eu saber se uma coisa é verdade ou não. Não! Ele contém algum raciocínio perimetral relativo à matéria e à existência? Algo que eu posso ver, algo que eu posso tocar? Não! Então jogue-o no fogo, pois contém apenas sofismas e ilusões. Era isso que David Hume pregava. Mas agora nós vamos saber que não é bem assim como David Hume, apesar dele ter influenciado muito daquilo que nós pensamos hoje, muito daquilo que o mundo pensa hoje, nós vamos ver que não é bem assim, né, senhor David Hume? Existem outras formas de nós sabermos se uma coisa é verdade ou não, e na verdade, essas formas que o David Hume propôs aqui, elas não são válidas. Muito bem, qual que é o problema da teoria do David Hume a respeito do ceticismo e dessas duas formas de eu provar se uma premissa é verdade ou não? Eu acho que nessa hora muitas pessoas vão parar de assistir o vídeo porque é muito difícil explicar. É fácil de entender quando você entende, mas eu estou encontrando alguma dificuldade de tentar explicar por que a teoria de David Hume não funciona conforme os autores dizem aqui nesse livro. É o seguinte: se você pegar as próprias premissas do David Hume, ele colocou duas premissas. A primeira premissa é que uma verdade só é verdade se ela for uma verdade por definição, que se adequa principalmente à matemática, física, a essas questões que são verdadeiras por definição. A segunda premissa é que uma coisa só é verdadeira se eu puder provar empiricamente. Pois bem, nenhuma dessas duas premissas passa pela própria teoria do David Hume. Ou seja, se eu pegar essa primeira premissa que o David Hume diz que é verdade e tentar analisar ela pela teoria do David Hume, ela não vai se sustentar. E a mesma coisa acontece com a segunda premissa. Então, o que ele está dizendo? Que para mim testar se algo é verdade ou não, eu tenho que passar essa argumentação ou essa premissa por esses dois filtros que ele criou. Mas esses próprios filtros não pode passar por nada, porque eles são verdades, ainda que não cumpram nenhum dos requisitos que ele mesmo definiu para ser verdade. Eu não sei se eu consegui explicar, mas é o seguinte: se eu pegar essas premissas que o David Hume diz que são verdades e passar ele pelo conceito que o David Hume disse que nós devemos passar para saber se uma coisa é verdade ou não, elas não vão se sustentar, porque nenhuma dessas premissas que ele colocou é verdade por definição, porque não se trata de nada de matemática, e nenhuma dessas duas premissas também pode ser provadas empiricamente. Traduzindo, o próprio David Hume cavou a sua cova. Muito bem, depois que você quebrou a cabeça aí para entender esse argumento de David Hume, nós vamos a algumas conclusões desse capítulo. A primeira conclusão é a seguinte: apesar de David Hume, com seu ceticismo, e que o próprio Kant, com o seu agnosticismo, tentarem fazer com que eu e você acredite que é impossível nós termos qualquer conhecimento de questões religiosas ou metafísicas através da observação, da lógica e da razão, nós sabemos que isso não é verdade. E na verdade é isso que nós vamos demonstrar com os outros vídeos que nós vamos fazer a respeito de apologética. Nós vamos demonstrar que é totalmente possível, através da observação, da lógica e da razão, nós conhecermos muitas verdades sobre Deus. Mas tem uma outra conclusão, e essa talvez seja mais importante, é que você precisa constantemente checar as suas crenças para saber se você está crendo em algo que é verdade. Talvez hoje você esteja crendo em algo simplesmente porque isso te traz conforto, ou
por conformismo, no sentido em que você, nasci no lar cristão, então vou continuar sendo cristão. Nasci no lar católico, vou continuar sendo católico. Nasci num lar espírita, vou continuar sendo espírita, ou muçulmano, ou qualquer outra religião. Você talvez nunca tenha parado para pensar se aquilo que você crê é realmente verdade. E essa é uma coisa que tem consequências muito graves. Primeiro, tem consequências temporais. A maneira como você crê e aquilo que você crê influencia diretamente na forma como você leva a sua vida. Mas o mais importante, aquilo que você crê e a forma que você crê influencia na eternidade. Você não pode relegar as suas crenças simplesmente ao conformismo. Você não pode acreditar em uma coisa simplesmente porque te traz conforto, paz ou te dá uma certa tranquilidade, porque isso terá consequências eternas. Se você descobrir somente após a sua morte que aquilo que você crê não era verdade, você terá consequências eternas. Então, o meu pedido é para você que está vendo esse vídeo, seja você cristão evangélico, você crê naquilo que você crê, porque é verdade, porque você sabe que é verdade, ou você crê simplesmente pelo seu conformismo, ou porque você está acostumado a crer nisso que você está crendo. Então, faça essa análise para que não seja tarde demais após a sua morte. Muito bem, pessoal, esse então foi o segundo capítulo, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, aqui do Norman Geisler e Frank Turek, da editora Vida. Pois bem, não vamos fazer capítulo a capítulo, eu separei alguns capítulos aqui que são bem interessantes, então nós não vamos fazer todo o livro capítulo a capítulo, ok? Vamos ir navegando por aqueles capítulos mais importantes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não saia sem deixar o seu joinha, fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.